Chegamos à lição de número 9, uma lição que vem falando sobre se confessarmos. Após uma série de lições onde consideramos diversos aspectos acerca da lei de Deus e da nossa relação de pecadores para com a lei de Deus, agora nós vamos chegar num ponto que é primordial nesta relação entre conhecer, saber, entender a nossa condição de pecado e a proposta divina para que nós possamos alcançar a salvação, o privilégio, a oportunidade de desfrutarmos da vida eterna. Portanto, nós temos um item aqui que é primordial, necessário, que é a confissão. E é sobre isso que nós estaremos considerando ao longo desta lição, que inclusive vai abordar alguns exemplos de pessoas que confessaram verdadeiramente seus pecados, outros exemplos de pessoas que confessaram, mas não foi de uma forma verdadeira, então não houve uma aceitação disso e houve consequência por conta disso também. E vamos tirar ensinamentos valiosos para a nossa vida. E que ao final dessa lição nós possamos entender que temos um Salvador que está ansioso por nos salvar. Pessoas que verdadeiramente confessam suas faltas e seus pecados. O verso para a nossa memorização encontra-se na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o pensamento da inspiração: confesse os seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e suas faltas uns aos outros. Esses textos, esses pensamentos, nós estaremos discorrendo ao longo do estudo que faremos desta lição. Então vamos deixar para comentá-los quando eles surgirem ao longo deste nosso estudo. Vamos ao primeiro tópico: o mesmo método no Antigo e no Novo. Poderíamos completar testamentos, né? Mas vamos lá. Pergunta A, irmão Tiago: como Deus não muda? Nós entendemos que Deus não muda, né? Ele permanece ao mesmo ontem, hoje e eternamente. O que devemos entender sobre o desejo divino com respeito à salvação de cada pessoa que criou? É uma pergunta muito interessante, Luzilei. Nós vemos no projeto da redenção que Deus agora envia o seu Filho à Terra para que ele morresse no lugar do homem. Para que ele fez todo esse sacrifício? Para que o homem tivesse direito à salvação. E a nota fala o seguinte, que Deus agora não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, a alcançar a vida eterna. Então, se nós fôssemos avaliar o cenário mundial hoje, Deus gostaria que todas as pessoas que vivem na Terra fossem salvas. Mesmo aqueles que nós olhando falamos, aquilo dali é um miserável, é terrível, causa o mal, causa a morte de muitas pessoas, mesmo para esses. Mesmo para esses, Deus quer que ele entenda o que ele faz ou o que ele fez, venha se arrepender, abandone isso e seja salvo. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Para cada pessoa. Então, desde o Éden, quando Deus veio atrás de Adão e Eva, depois do pecado, né? E todas as palavras onde Deus faz convite ou fez convite ao arrependimento e à conversão, conforme nós encontramos lá no Antigo Testamento, esse mesmo desejo de Deus para aquelas que ele manifestou para com aquelas pessoas que eram más, ingratas, ímpias, etc., é o que ele tem para o mundo do presente. Exato. E algo maravilhoso, né? Porque realmente nós podemos sentir o amor dele. Por mais que você seja um pecador, tenha feito coisas erradas, você pode olhar e ter a certeza que Deus te ama, e Deus quer que você se arrependa e ele está disposto a te dar a salvação. Me veio à mente o refrão de um hino que fala: o amor de Deus não muda. É o mesmo, né? Permanece, é constante. Muito bem. Agora, na dedicação do templo construído por Salomão, que grande passagem do Antigo Testamento declara o desejo de Deus de perdoar. E como essa mesma expressão nessa passagem, ela é confirmada no Novo Testamento. Então, a passagem, eu creio que todos que estamos acompanhando já deve ter lido, né? Fala que se o povo clamar e se humilhar e orar, Deus vai ouvir
e Deus vai perdoar. E no Novo Testamento, mais uma vez, Deus fala, olha, filhinhos, eu digo para que vocês não pequem. Mas, todavia, se vocês pecarem, tem um advogado. É Jesus Cristo, e ele vai interceder por vocês. Se vocês tiverem um arrependimento verdadeiro, então, realmente, vocês serão perdoados. Então, essa é uma passagem interessante. Nós vemos a comparação do Velho com o Novo Testamento. Deus manifestando, olha, se você clamar, se você se arrepender, eu vou te perdoar. Agora, Leslie, a nota aqui traz uma coisa muito interessante que nós precisamos entender para seguir a lição. Certo. Então, aqui na nota fala de 2 tipos de confissão. Então, aquela confissão secreta e a confissão que é necessário fazer publicamente também. Então, no início da nota, você vai ver que tem pecado íntimo, privado, que você só tem que... é você e Deus. Um exemplo disso interessante, essa semana eu fui comprar para minha esposa um rancho de flores, né? E em Sorocaba tem um mercado que faz na hora. Você vai lá, escolhe as rosas que você quer e faz. E aí ele coloca a etiqueta. E aí eu pedi, fez, bonito. Aí na hora de passar no caixa, tinha 2 códigos. Um código mais barato e um código mais caro. Só que deveria passar os 2. E na hora o rapaz só passou o mais barato. E aí eu falei pra ele assim, ei, mas tá errado aqui o valor é muito maior. Aí ele passou o segundo, olhou pra mim e falou assim, poxa, mas você teve essa atitude? E eu falei pra ele assim, olha, eu não conseguiria conviver com a minha consciência de uma maneira diferente. E aí quando eu tava lendo essa questão da pergunta, eu fiquei pensando, se eu não tivesse falado nada, que tipo de pecado seria esse? É entre você e Deus. Entre eu e Deus. Então eu deveria pedir perdão a quem? Somente a Deus. É diferente quando há um pecado público em que a comunidade, a família, a igreja sabe que aí exige eu ir até a pessoa, pedir perdão para a igreja. Enfim, então aqui essa parte da lição fala sobre esses 2 tipos de confissão. Então se você fez algo de errado diante de Deus, que é só você e Deus, confessa a Ele, acabou. Ou se é público, então toma as devidas providências. Eu acho que essa distinção é interessante. Sim. Nós colocamos logo aqui no início, né? E lembrando que, sendo entre a pessoa e Deus e sendo entre a pessoa e um próximo ou uma comunidade, em ambas as situações deve-se buscar o perdão de Deus também, né? Sim, com certeza. Porque em algum momento da nota, ou não me recordo se é dessa nota, mas em outro momento aqui faz menção de que todo pecado, toda falta que se comete, todo equívoco que se comete, é um pecado, ainda que seja, enfim, alguma coisa que eu fiz de errado contra o Tiago. Antes de afetar o Tiago, foi um problema entre eu e Deus também. Então eu preciso pedir o perdão a Deus e ao Tiago. É importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas querem reparar um dano ao coletivo ou ao próximo apenas com Deus. Tem que fazer com Deus, mas também tem que reparar junto ao próximo, né? Então, precisamos entender isso para não darmos um passo menor daquele que é necessário para alcançarmos a bênção de Deus. Só para fechar, e tem pessoas que fazem o inverso, que é um pecado secreto, ou seja, ninguém sabe, e ele torna público que vai ser ruim para ele, e também muitas vezes pode trazer dano à própria comunidade onde ele participa. Precisa ter sabedoria de toda forma, né? Em ambas as situações. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos que o mesmo método de Deus, do seu amor, de convidar as pessoas ao arrependimento, que nós podemos notar lá no tempo do Antigo Testamento, é o método que se estende pelo Novo Testamento e até os dias de hoje. Deus nos ama. Ele não quer destruir pecadores. Ele não quer destruir você e também não quer me destruir. Mas Ele nos traz essas mensagens de esperança, de ânimo, de repreensão, para que reconheçamos os nossos erros e confessamos esses erros e busquemos o devido perdão, né, a esses equívocos, a esses pecados que cometemos. E desta forma possamos desfrutar da paz com Deus.